E aí pessoal, tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui no nosso canal de prognósticos, de probabilidades. Passamos alguns resultados passados das equipes, né? Como elas estão em suas respectivas classificações, como é que estão em seus campeonatos. E óbvio, os confrontos que a gente vai observar. Ótimo final de semana para você, esse sábado dia 29, domingo dia 30, mas é óbvio que teremos um vídeo também para este domingo, dia 30. Falando neste sábado, nós temos alguns confrontos interessantes. A começar, o Campeonato Português, às 4h30 da tarde, o Benfica visita a equipe do Gil Vicente. Essa é a rodada de número 30 do Campeonato Português. O Benfica tem 24 vitórias, está isolado na liderança com 74 pontos ganhos, tem 69 gols marcados. O Gil Vicente está na outra ponta da tabela, 14º lugar em 29 jogos, são 31 pontos conquistados até o presente momento. Mas óbvio que você nunca pode desprezar, né, a força de um dos intermediários, principalmente quando jogam contra um dos grandes. Tivemos um meio de semana aí de muitos atropelos dos grandes europeus, por exemplo, o Real Madrid perdeu no meio da semana, o Barcelona também perdeu no meio da semana, o Borussia Dortmund ontem, né, na sexta-feira, acabou se atrapalhando com o Bochum, apenas empatou por 1-1, assistiu o segundo tempo, os 15 últimos minutos do jogo, a abafa total do Borussia para cima do Bochum, mas acabou não conseguindo o gol da vitória, acabou empatando e permite a aproximação e até a liderança do Bayern de Munique nesse final de semana. Então é óbvio que todos esses cuidados a gente tem também quando se trata de um dos gigantes da Europa, que é gigante no seu país, que é o Benfica, e óbvio está buscando ali o seu lugar também na Europa. O Benfica vem de vitória em cima do Estoril por 1-0, um empate com a Inter em Milão por 3-3 pela Liga dos Campeões, derrota para o Chaves por 1-0, derrota para a Inter no jogo de ida em Portugal por 2-0 e uma derrota para o Porto no Clássico por 2-1, mas não é que jogou mal, jogou bem. Assisti esse jogo também, um clássico, né, português, bem movimentado, e o Porto acabou aproveitando as chances que teve. O Gil Vicente vem de derrota para o Portimonense 1-0, outra derrota para o Braga 1-0, empate com o Chaves em casa 0-0, empate com o Sporting 0-0, olha aí, atrapalhou a vida do Sporting aqui, né? Tirou um pontinho precioso, ou 2 pontinhos preciosos do Sporting, e antes uma derrota para o Estoril por 1-0. É óbvio, o jogo de se trabalhar gols. Pra você ter uma ideia, o último confronto ano passado, vitória do Benfica 3-1. Antes, em 2022, uma vitória do Gil Vicente. Mas olha o placar aí, 2-1. Então quem apostou aí 2,5, mais de 2,5, acabou se dando bem, mesmo com a vitória do Gil Vicente. Aconteceu uma coisa bem interessante comigo essa semana, que foi o jogo do Real Madrid. O Real Madrid perdeu para o Girona por 4-2, e óbvio que quem apostou ali Real perdeu, não? A grande quantidade de pessoas que apostam no favorito, mas eu não perdi, acabei ganhando, justamente porque apostei em 2 gols. O Real Madrid veio fazer o seu segundo gol já no finalzinho, estava perdendo por 4-1, e aí esse segundo gol acabou aliviando. Foi derrota do Real Madrid? Foi, mas aqui pra gente, nas nossas múltiplas e nos nossos cartões, acabamos batendo porque marcamos 2 gols do Real Madrid. O Benfica, em 2021, teve outra derrota em casa para o Gil Vicente, que foi bem surpreendente. Em 2020, vitória do Benfica em cima do Gil Vicente, fora de casa, por 2-0. Falei, você pode trabalhar a superioridade na melhor categoria do Benfica no jogo, mas você pode trabalhar com gols também aqui nesse jogo contra a equipe do Gil Vicente. Saindo do Campeonato Português, vamos dar uma passada no argentino, antes de virmos para as séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Campeonato Argentino, com o jogo às 9h30 da noite, que chama atenção: Boca Juniors e Racing Club. O Boca vem num momento difícil, vem num momento que não é confiável. Para você ter uma ideia, dos últimos 5 jogos do Boca, olha o que aconteceu. Você vai contabilizar um empate com o Rosário Central por 2-2, ante uma vitória em cima do Pereira da Colômbia por 2-1, mas dá uma observada o que aconteceu antes. Derrota para o Estudiantes por 1-0, isso nesse mês de abril ainda. Derrota para o São Lourenço por 1-0, derrota para o Colón em casa por 2-1. Jogos contra o Estudiantes e o Colón em casa. Então ainda não está confiável a equipe do Boca Juniors. O Racing Clube vem de derrota em casa para o Atlético Tucumã por 3-1. Uma vitória em cima do Aucas
por 3-2, o Aucas é do Equador, esse jogo pela Libertadores da América. O empate com o Independiente, fora de casa, por 1-1, derrota para o News Old Boys por 1-0 e derrota para o Gimnasia La Plata por 3-1, fora de casa. Nos confrontos diretos, esse ano já houve um confronto em La Bombonera, no mês de janeiro, vitória do Racing Clube por 2-1. Agora tem uma curiosidade, jogo anterior, vitória do Racing Clube também, em 2022. Olha o placar, no Troféu dos Campeões da Argentina, vitória do Racing, 2-1. Percebe? Jogo de gols, 1,5 ou 2,5, pode se repetir hoje? Pode. Pode não acontecer porque é futebol, mas é uma tendência. Agora, se você vai para trás, anteriormente, em agosto de 2022, empate por 0-0 com o mando de campo do Racing, vitória por 1-0 do Boca Juniors em La Bombonera, também La Bombonera, um empate por 0-0. O que é que o mercado está apostando? Uma média de 2,30, pagando a odd pro Boca Juniors, o empate 3,10 e vitória do Racing Clube 3,40. Você pode trabalhar gols e, obviamente, observar, né? Se é que você já confia aí no Boca Juniors, você pode cercar e colocar um empate, não ter aposta pro Boca ou ainda dupla chance. Mas vai que o Racing apronta. Esse jogo terá início às 9h30 da noite em La Bombonera. Agora vamos focalizar o Campeonato Brasileiro, começando pela Série B. 16 horas, jogo no Castelão de São Luís do Maranhão, Sampaio Corrêa e Mirassol. É a terceira rodada da Série B, que aponta 3 equipes que já saem na frente ali com 100%. 3 jogos, 3 vitórias. Vitória da Bahia, Guarani de Campinas, Criciúma, equipes que não eram nem apontadas ali entre os principais candidatos ao acesso. Hoje, por essa campanha, é óbvio que é muito inicial, terceira rodada apenas, já de um total de 38, são 35 ainda pela frente, mas vão fazendo uma boa caminhada por ali. Os baianos do Vitória, os paulistas do Guarani e os catarinenses do Criciúma. Em relação a Sampaio Corrêa e Mirassol, estão ali brigando no meio da tabela. Sampaio Corrêa é 14º lugar, com apenas 1 ponto conquistado, fruto do empate contra o Atlético Goianiense em casa, né? Um empate com muitos gols, 3-3. O Mirassol é 10º lugar, em 2 jogos conquistou 3 pontos ganhos. Em relação aos confrontos, Sampaio Corrêa e Mirassol, pelo menos não encontramos no histórico confronto entre ambos. Primeiro confronto da história entre paulistas e maranhenses. O Sampaio Corrêa vem de derrota fora de casa para o Botafogo de Ribeirão Preto 1-0. Antes, esse empate com o Atlético Goianiense 0-0. Pela Copa do Brasil, o empate no Batistão com o Sergipe 2-2. Anteriormente, pelo Campeonato Maranhense, derrota para o Motoclube por 2-0. E empate com o Campinense pela Copa do Nordeste em casa por 1-1. O Mirassol vem de derrota para o Avaí, fora de casa 1-0. Antes, uma vitória em casa em cima da Chapecoense 1-0. São Bernardo venceu a equipe do Mirassol 1-0. Antes, uma vitória do Mirassol em cima do Guarani por 1-0. Jogo ainda pelo Campeonato Paulista. E também pelo Paulista, derrota em casa para a Portuguesa por 2-1. É óbvio que o Mirassol é uma equipe que promete, né? Fez um bom Campeonato Paulista. Uma equipe que promete surpresas nessa Série B. Mas aqui me agrada muito a situação do Sampaio Corrêa como favorito. Se puder cercar com um empate anula aposta ou ainda dupla chance pro Sampaio Corrêa. Óbvio que o Mirassol pode também surpreender nessa partida contra o Sampaio. 17 horas, Botafogo de Ribeirão Preto e CRB. Então também ali no meio da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, bem no início. O CRB é 16º lugar, nenhum ponto conquistado. Tem apenas uma partida, né? Sofreu uma derrota por 2-1 e óbvio que vai para ser o segundo jogo. É que o primeiro jogo do CRB seria contra o Sport no Rei Pelé, mas o Sport envolvido com as disputas da Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano, a CBF acabou adiando. O Sport estreia amanhã, neste domingo, contra a equipe do Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. Botafogo de Ribeirão Preto na 4ª colocação com 6 pontos ganhos em 2 jogos, 2 vitórias. Então aparece bem, pelo menos até agora, nesse início de competição, o que promete um bom jogo. O Botafogo vem de derrota na Copa do Brasil para o Santos por 1-0 na Vila Belmiro. Havia perdido o primeiro jogo por 2-0. O Botafogo venceu em casa a equipe do Sampaio Corrêa por 1-0. Já na Série B, na estreia derrotou o Juventude em Caxias por 2-1. Pela Copa do Brasil, a derrota para o Santos em casa por 2-0 e a derrota para o RB Bragantino por 2-0 no Campeonato Paulista.
O CRB vem de derrota na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense por 3-1. Interessante, né? Havia vencido o primeiro jogo, aliás, 2-1 no tempo regulamentar. No jogo de ida, vitória do CRB por 1-0. Nos pênaltis, acabou perdendo a vaga nas oitavas de final para o Atlético Paranaense. Antes, perdeu para a equipe do Atlético Goianiense por 2-1 na sua estreia na Série B. A vitória em cima do Atlético Paranaense por 1-0 no Rei Pelé. Pelo Campeonato Alagoano, as vitórias em cima do Asa, já que sagrou-se bicampeão. 1-0 no Rei Pelé e 2-0 em jogo realizado lá em Arapiraca. Os últimos confrontos ocorreram em 2020. No Rei Pelé, vitória do CRB por 1-0 e em Ribeirão Preto, vitória do CRB por 2-1. Antes, em 2019, 2 confrontos pela Série B. No Rei Pelé, vitória do CRB 1-0. Em Ribeirão Preto, vitória do CRB 2-0. E aí, óbvio que é bom lembrar, né? O CRB com ampla vantagem nesse confronto direto, mas elencos diferentes, momentos diferentes. Mas, se vale aquela dica, né? Se vale aquela... Olha, o CRB pode chegar e pode aprontar também em Ribeirão Preto contra a equipe do Botafogo. Se bem que este Botafogo está bem na competição. Jogo em que você pode trabalhar gols. Eu trabalhei gols aqui, 1,5 gols pode ser uma boa pedida nessa partida. 5 da tarde, Chapecoense e Ponte Preta. É jogo também da terceira rodada da Série B. A Chapecoense aparece em 6º lugar. Em 2 jogos, tem 3 pontos conquistados. 1 vitória, 1 derrota. A Ponte Preta na ponta de baixo da tabela. Em 2 jogos, 2 derrotas. Né? Apesar de ter vindo de um ótimo campeonato paulista na Série A2, onde conquistou o acesso para a primeira divisão. Mas na Série B ainda não se acertou depois da demissão do técnico Hélio dos Anjos. A Chapecoense vem de vitória em cima do Londrina, 3-0. Derrota para o Mirassol, 1-0, fora de casa. No Campeonato Catarinense, derrota para o Barra por 2-1. Outra derrota para o Barra, 2-0. E um empate com o mesmo Barra por 0-0. A Ponte Preta vem de derrota para o Criciúma em casa, 2-1. Derrota para o Vitória por 3-0. Vitória em cima do Novo Horizontino por 1-0. E aí estamos falando do Campeonato Paulista da Série A2. Empate também com o Novo Horizontino fora de casa, 1-1. E vitória em cima do 15 de Piracicaba por 2-0. Os 2 últimos confrontos ocorreram o ano passado. A Chapecoense venceu na Arena Condá 3-0. O Moisés Lucarelli empate por 0-0. O mercado aponta favoritismo, um leve favoritismo da Chapecoense, pagando 2,20, 3,20 para o empate e 3,48 para a Ponte Preta. Então, jogo aqui para se trabalhar esse favoritismo da Chapecoense, sempre cercando com o empate. Vamos para a Série A. 16h30, Couto Pereira, confronto que promete Coritiba e São Paulo. Coritiba no meio da semana foi eliminado pelo Sport da Copa do Brasil na Ilha do Retiro. Perdeu por 2-0. No jogo de ida houve empate 3-3. É um momento turbulento para o Coxa Paranaense. Porque antes, no domingo passado, perdeu para o Fortaleza na Série A, também em casa, por 3-0. Falo também porque eu citei o empate com o Sport no jogo de ida, 3-3, né? Derrota para o Flamengo no Maracanã, 3-0. Esse empate com o Sport, 3-3. E uma vitória em cima do Criciúma por 2-1, jogo válido pela Copa do Brasil. A equipe do São Paulo vem de vitória em cima do Ituano, agora sob o comando de Dorival Júnior, né? 1-0, jogo realizado no Novelli Júnior. São Paulo classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o sorteio será realizado pela CBF na terça-feira. Antes, uma vitória do São Paulo em cima do América Mineiro, 3-0. Vitória de São Paulo na Sul-Americana, no Morumbi, em cima do Puerto Cabello, da Venezuela, 2-0. A derrota para o Botafogo pela Série A por 2-1 no Engenhão. E antes o empate pela Copa do Brasil no jogo de ida com o Ituano por 0-0. Ano passado, vitória de São Paulo no Morumbi, 3-1. Empate no Couto Pereira, 1-1. Em 2021, empate 1-1 no Morumbi. E antes, em 2020, um empate também 1-1, Coritiba e São Paulo no Couto Pereira. Pelo menos nessa tendência aqui, mesmo com grupos, comissões técnicas anteriores, a gente percebe que nesses 4 confrontos diretos, quem cravou ambas marcas acabou se dando bem, né? 3-1 São Paulo, 1-1 Coritiba e São Paulo, 1-1 São Paulo e Coritiba, 1-1 Coritiba e São Paulo. Jogo às 16h30 no Couto Pereira. Vamos destacar aqui Fortaleza e Fluminense. Deve ser um jogo agradável pelas propostas de suas equipes, de seus técnicos, né?
o argentino Vojvoda com Fortaleza, que propõe jogo, principalmente jogando em casa. Basta lembrar que o Fortaleza veio de uma vitória no domingo passado, em cima do Coritiba por 3-0. E o Fluminense do Fernando Diniz, né? Dinizismo em alta nesse ano de 2023. Fluminense que é líder com 2 jogos realizados, tem 6 pontos conquistados. Fortaleza é terceiro, está no G4, com 4 pontos conquistados em 2 partidas realizadas. Em relação aos confrontos entre ambos, no ano passado, vitória do Fluminense, 2-1 no Maracanã. E antes, aliás, foram 4 confrontos. Esse jogo foi pela Série A. Pela Copa do Brasil, empate 2-2 no Maracanã. No jogo de ida, no Castelão, pela Copa do Brasil, vitória do Fluminense por 1-0, aqui com poucos gols. Poucos gols também na Série A, no jogo de ida, no Castelão, vitória do Fluminense por 1-0. Porém, na conjuntura atual, um jogo bem equilibrado, a gente pode perceber. Proposta de jogos, acredito no jogo de gols aqui, pelo menos 1,5 gols dá para você cravar nesse Fortaleza e Fluminense. Ah, você tem favorito desse jogo? Não tenho favorito. De repente o Fluminense pode ir lá e fazer o que fez nos confrontos anteriores. Venceu o Fortaleza, por exemplo, por 1-0. É um jogo para você observar. Trabalha como trader, vai observando o que é que a partida propõe. De repente, quem sabe, um gol no primeiro tempo. Eu só não gosto de trabalhar gol no primeiro tempo antes da partida começar. Às vezes a gente tem uma perspectiva de que o jogo vai ser corrido, e às vezes até é, mas você tem defesas fortes também. Você tem goleirão de um lado, goleirão de outro, e acaba não acontecendo. Eu prefiro observar o jogo primeiro, as propostas de jogo, se os times estão abrindo espaço pelas alas, se a marcação está sob pressão, enfim, para a gente ter pelo menos uma ideia melhor de se pode sair gol ou não nesse primeiro tempo de jogo. Gente, amanhã estaremos de volta trazendo mais um vídeo aqui para você com os prognósticos e as probabilidades dos jogos desse domingão, dia 30, último domingo do mês de 2023. Obrigado pela sua presença aqui em nosso canal. Não esqueça de compartilhar, faça suas sugestões. Quero agradecer muito a quem está participando com a gente, quem foi lá no Twitter, quem foi no Instagram, quem está nos acompanhando e quem está assistindo. Isso é muito importante, o seu sinal de like é muito bom. Valeu, grande abraço e até a próxima. Obrigado.